Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal S Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando o jogo deste domingo. Lembrando, sempre deixo 2 bilhetes prontos para vocês no final do vídeo, um bilhete de alavancagem, e a partir de hoje vou estar trazendo uma possível zebra para vocês também a pedido de vocês mesmos. Beleza, rapaziada? Então, bora pro vídeo. Lembrando você também que ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Vamos rumo a 3.000 inscritos. Bora pra cima. Primeiro palpite do dia, promessa de jogaço. Final da Copa do Mundo Feminina, temos Espanha e Inglaterra. A seleção da Espanha vem de 3 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos e largou em vantagem do placar em 90% das suas últimas 10 partidas. Já a seleção da Inglaterra vem de 6 vitórias seguidas e não perde há 7 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Jogo 2, agora pela Holanda, temos a equipe do Sparta Rotterdam recebendo a equipe do Feyenoord. Primeiro jogo do campeonato de ambas equipes, a equipe da casa venceu e o Feyenoord empatou na primeira rodada. A equipe da casa vem de 4 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos, largou em vantagem do placar em 6 dos últimos 7. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Feyenoord venceu as últimas 6, não perde a 11 confrontos, largou em vantagem do placar nos últimos 8 e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Na Inglaterra, Premier League, temos a equipe do Aston Villa recebendo o Everton. Ambas equipes perderam na primeira rodada. A equipe do Aston Villa teve mais de 2 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos. Ambas marcam em 80% das suas últimas 10 partidas. Venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Everton vem de 5 jogos que teve menos de 3 gols, porém a equipe largou em vantagem do placar em 5 dos seus últimos 7 jogos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Aston Villa venceu os últimos 4 e não perde a 8. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato Brasileiro Série A, temos Vasco e Atlético Mineiro às 11 horas da manhã. O Atlético Mineiro é o 10º colocado, vem de 2 vitórias seguidas no campeonato. Já o Vasco é o penúltimo colocado com apenas 13 pontos, a equipe vem de 1 vitória e 1 empate no campeonato. A equipe do Atlético Mineiro não perde há 3 jogos e não sofre gols há 3. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, ambas marcaram nas últimas 5 e tivemos mais de 2 gols nas últimas 5. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Copa da Escócia, temos a equipe do Celtic jogando fora de casa, também às 11 horas da manhã. O Celtic vem de 3 vitórias seguidas e não perde há 5 jogos. A equipe teve mais de 2 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, ambas marcam em 7 dos últimos 8, largou em vantagem do placar e venceu o primeiro tempo em 80% das suas últimas 10 partidas. A sua equipe adversária não perde há 3 jogos e largou em vantagem no placar em 5 dos últimos 6. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Celtic venceu os últimos 6 e não perde há 13 confrontos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 fora. Campeonato norueguês, temos a equipe do Bodø Glimt jogando fora de casa contra o 11º colocado. O Bodø tem 41 pontos, porém vem de 2 derrotas seguidas na competição. Precisa vencer, uma vez que a equipe do Viking, que é a 2ª colocada, também joga amanhã, porém tem os mesmos 41 pontos do Bodø e só perde no saldo de gols. A equipe do Bodø teve mais de 2 gols em 7 dos seus últimos 8 jogos, largou em vantagem em 5 dos últimos 6 e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6. Seu adversário não vence há 3 partidas, sofreu gol nos últimos 3, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e largou em vantagem no placar nos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 fora. De volta à Premier League, temos a equipe do West Ham recebendo o Chelsea. Ambas equipes empataram na primeira rodada
e vão para a segunda agora buscando sua primeira vitória. O Chelsea não perde há 7 jogos, teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas, ambas marcam em 4 das últimas 5. Já a equipe da casa, que é o West Ham, não vence há 4 partidas, sofreu gol nos seus últimos 10 jogos, teve mais de 2 gols em 90% das suas últimas 10 partidas, ambas marcam também 90% das últimas 10 e largou em vantagem 6 dos seus últimos 8 jogos. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou mais de um gol e meio na partida, e um possível placar exato de 2-1 fora. Campeonato Italiano, rodada 1, temos a equipe da Roma recebendo o Salernitana. A equipe da Roma sofreu gol nos seus últimos 3 jogos, teve mais de 2 gols em 5 dos últimos 6, ambas marcam em 8 dos últimos 9. A equipe largou em vantagem e venceu o primeiro tempo em 4 dos seus últimos 5 jogos. A Salernitana vem de 5 jogos sem derrotas. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, a Roma não perde a 4 confrontos e marcou nos últimos 6. Nós tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 confrontos entre as equipes. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato belga, temos a equipe do Bruges jogando em casa, a 4ª rodada. O Bruges vem de 2 vitórias seguidas na competição e seu adversário também vem de 2 vitórias seguidas. O Bruges vem de 4 vitórias seguidas na temporada. A equipe largou em vantagem do placar e venceu o primeiro tempo em 4 dos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Vamos agora para a Liga de Portugal. Temos o Porto jogando em casa, a equipe que venceu a primeira rodada. O Porto sofreu gol nos seus últimos 4 jogos, largou em desvantagem em 4 dos últimos 5. Seu adversário sofreu gol nos últimos 7, teve mais de 2 gols em 6 das suas últimas 7 partidas e ambas marcam também em 6 das últimas 7. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 4-0 casa. Campeonato Espanhol, temos Barcelona e a equipe do Cádiz. O Cádiz que venceu a primeira rodada e o Barcelona teve um tropeço grotesco contra a equipe do Getafe, empatou. A equipe do Barcelona não perde há 4 jogos, largou em vantagem no placar em 5 dos últimos 6. Já o Getafe não perde há 3 jogos, teve menos de 3 gols em 5 das suas últimas 6 partidas e largou em desvantagem em 4 das suas últimas 5 partidas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato Brasileiro Série B, temos Grêmio Novo Horizontino contra a equipe da Chapecoense. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 42 pontos e a Chapecoense é a penúltima colocada com apenas 19 pontos. A Chapecoense não vence há 5 jogos, sofreu gol nos últimos 5 e largou em desvantagem no placar nos últimos 5. Já a equipe do Grêmio Novo Horizontino sofreu gol nas suas últimas 4 partidas e dos últimos jogos da equipe jogando em casa, ela vem de 3 vitórias seguidas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato francês, temos a equipe do Lens recebendo a equipe do Rennes. A equipe do Lens que perdeu a primeira rodada. Ano passado a equipe fez um excelente campeonato, recebe a equipe do Rennes que venceu na primeira rodada. A equipe da casa não perde há 4 jogos, largou em vantagem do placar em 80% das suas últimas 10 partidas. Já o seu adversário, Rennes, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 6 partidas, ambas marcam em 6 das últimas 8 e largou em vantagem do placar em 4 das últimas 5. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Campeonato Italiano, temos a equipe da Udinese recebendo a Juventus. A Juventus não perde há 5 jogos, enfrenta a Udinese que sofreu gol nos seus últimos 4 jogos, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas e largou em vantagem do placar em 5 das suas últimas 7 partidas. Meu palpite para este jogo é fora empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Campeonato Brasileiro Série A, temos a equipe do Bahia recebendo o Bragantino.
rodada de número 20, o Bragantino não vence há 4 jogos e sofreu gol nos últimos 4. A equipe também largou em vantagem do placar em 5 das suas últimas 7 partidas. Já o Bahia vem de 7 dos últimos 8 jogos com menos de 3 gols na partida. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, ambas marcaram em 5 das últimas 6, tivemos mais de 2 gols em 5 das últimas 6. Nas 5, o Bahia largou em vantagem no placar. O Bahia sofreu gol nos últimos 15 confrontos entre as equipes. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Coritiba e Flamengo. O Flamengo, que é o 4º colocado, visita o Curitiba, que é o 18º. O Curitiba vem de 3 derrotas seguidas e sofreu gol nos últimos 3 jogos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Flamengo largou à frente do placar e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7 confrontos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Último palpite do dia pelo Campeonato Brasileiro, temos Santos e Grêmio. O Grêmio é o 3º colocado e enfrenta o Santos, que é o 17º colocado na competição. O Santos não vence há 5 jogos, sofreu gol nos últimos 7, teve mais de 2 gols em 5 das suas últimas 7 partidas e largou em desvantagem do placar em 4 dos seus últimos 5 jogos. O Grêmio também sofreu gol nos seus últimos 5 jogos, largou em desvantagem nos últimos 5. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, ambas marcaram em 5 dos últimos 7 confrontos e o Santos largou à frente do placar em 5 desses últimos 7 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 fora. Vamos agora ao último palpite do dia. Temos Real Betis e Atlético de Madrid pela La Liga. Ambas equipes venceram na primeira rodada. O Atlético de Madrid não perde há 4 jogos, teve mais de 2 gols em 7 das últimas 9 partidas e ambas marcam em 7 das últimas 8. O Betis sofreu gol nos seus últimos 4 jogos e largou em desvantagem do placar em 5 dos últimos 7. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Tropinha, vou estar deixando agora vocês com os 2 bilhetes prontos, um bingo de alavancagem e aquela zebrinha que vocês tanto me pediram, beleza? Lembrando, se inscreve no canal, vamos rumo a 3.000 inscritos. Se curte o tipo de conteúdo que eu trago aqui, se meu trabalho te agrada, compartilha com a galera e vamos rumo a 3.000 inscritos, aumentando a nossa comunidade. Beleza, tropa? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Novamente agradecendo, bora pra cima e amanhã eu tô de volta.